Então, a gente vai dar início com o Yamamoto, depois eu passo a palavra, e aí depois a gente abre para conversar com a plateia. Tudo bem? Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a oportunidade, ao convite de estar aqui. Em especial porque esse tema é um tema muito caro a mim e a nós do grupo. E, enfim, acho que e esse espaço da SP acho que é um espaço muito importante dentro da formação e que a gente se espelha muito nesse tipo de formação que a SP propõe, porque acho que esse lugar que está entre esse formalismo quase engessado que a academia exige e talvez o excesso de informalismo do espaço do grupo, com as suas dificuldades de sistematização de conhecimento e tal, apesar de que, obviamente, os dois lados vêm buscando aproximação já faz algum tempo, mas acho que esse tipo de espaço, assim como a Escola Livre de Santo André e tantas outras, acho que tem conseguido ocupar um espaço de diálogo e de trânsito entre esses dois polos que eu acho que são muito importantes. Então, acho que esse estar discutindo pedagogia dentro do teatro de grupo, especificamente dentro da nossa experiência nos Clowns de Shakespeare, nesse lugar, acho que tem um símbolo especial. Para falar um pouco sobre como a gente vê a questão da pedagogia dentro do grupo, eu queria fazer um breve histórico a partir desse prisma, até porque algumas pessoas não conhecem. Como a Ingrid falou, a gente surgiu em Natal há quase 20 anos atrás. A gente vai completar 20 anos daqui a um pouco mais de 2 meses. E acho que a história dos Clowns é uma história muito improvável em diversos aspectos. Assim, acho que o primeiro deles é a forma como o grupo se criou, né? Acho que normalmente os grupos se formam ou a partir de um encenador que acaba arrebanhando um grupo de pessoas e propõe a formação do grupo, ou saindo de uma escola como essa, ou de uma universidade, ou ainda de pessoas que já trabalham com teatro e acabam, por afinidade pessoal ou estética ou de qualquer natureza, se aproximando e resolvem fundar essa experiência de grupo. E, no nosso caso, não aconteceu nenhuma dessas coisas, né? A gente estava no último ano de escola normal, de segundo grau, né, de ensino médio, e um professor de literatura resolve propor para alguns alunos montar um espetáculo como suporte pedagógico para o vestibular, né? E ninguém, inclusive o professor, tinha qualquer tipo de experiência com teatro anterior a isso. E foi uma experiência super potente. E a partir dessa brincadeira que tinha, né, prazo para terminar, alguns de nós acabamos dando continuidade a isso, e a partir daí era o último ano da escola. Depois daí cada um foi buscar as suas formações em outras áreas. Então, eu sou arquiteto, o grupo tem publicitário, tem bióloga, tem farmacêutica, teve físico, enfim. Hoje em dia até que tem algumas pessoas que entraram depois que têm formação na área, mas a primeira formação do grupo não tinha ninguém que tinha qualquer tipo de formação num espaço formal em teatro. E por isso mesmo o grupo, qualquer grupo, sem dúvida, é um espaço de formação. Mas eu acho que, no nosso caso, ele tem esse caráter de formação do básico, do beabá, porque, de fato, a nossa formação se dá dentro da história do grupo. E, bom, acho que, primeiro, quando eu falo que é uma história improvável, primeiro é por isso. Segundo, pelo próprio fato de a gente estar no Rio Grande do Norte, estar em Natal, né, estar num dos estados mais pobres do Brasil, com uma cena artística, cultural, teatral, também super inóspita. E a gente conseguir, primeiro, dar conta de tocar um grupo durante 20 anos. Acho que isso, em qualquer lugar, isso não é uma coisa tão fácil. E, segundo, a gente conseguir desenvolver uma trajetória para hoje a gente ter uma estrutura em que 14 pessoas vivem exclusivamente do grupo, estando lá nesse fim de mundo chamado Natal. Então, acho que
por essas características todas, de fato, acho que é uma experiência incomum. Além disso, acho que é importante citar, contextualizar um pouco o momento onde a gente surge. No Brasil, a gente já tinha a consolidação da abertura política, da democracia. Talvez a grande bandeira que motivava o movimento teatro de grupo nas décadas de 70 e 80, que era essa questão política, começava a perder um pouco o sentido, então era um momento de reorganização ideológica dos grupos no país, né? Mundialmente, queda do muro. Então, era um momento de grande transformação em geral. E no teatro de grupo em si, a gente vivia esse momento em que, né, que se chama da era do encenador, em que, acho que por conta de todo esse contexto, os grupos perdiam um pouco de força, estavam num momento de reorganização, de reestruturação, e a gente surge nesse momento. Então, além da gente ser órfão de referências em Natal, pelo fato de, óbvio, tinha alguns grupos, como Alegria, Alegria, Estandarte, que eram grupos que já tinham uma história de muito tempo, mas que faziam teatro eminentemente amador, que ainda existem e seguem fazendo teatro amador como opção. Mesmo nacionalmente, acho que era um momento de transição, era um momento meio nebuloso, então, mas por todas essas circunstâncias, pelas características da própria formação do grupo, o grupo precisava se criar e se inventar a partir de muito pouca referência palpável, né? Diante disso, eu acho que a gente pode pensar a questão da pedagogia nos clowns de Shakespeare por dois vieses, que são uma formação externa, vamos dizer assim, né? Os espaços de formação do grupo para outras pessoas, de oficinas e etc. E o espaço de formação interna do grupo, tanto nesse histórico de como a gente se consolidou, como esse processo de constante transformação e qualificação, vamos dizer assim, que o grupo tenta estabelecer. Um grande desafio para a gente é tentar romper essa fronteira entre o que é uma coisa e o que é outra. Acho que talvez essa vem sendo a nossa busca ao longo dos últimos anos, assim, tentar encontrar alguns eixos fundantes que consigam determinar, dar suporte para a nossa prática cotidiana em quaisquer que sejam as suas áreas. Ou seja, como é que a gente consegue entender que ética é essa que nos move, que consegue aproximar a gestão do grupo, a criação artística, o espaço de formação de oficinas. Essa vem sendo uma luta do grupo de tentar romper um pouco com uma coisa que acontecia e de alguma forma acontece, mas muito menor hoje em dia, dessa esquizofrenia de como se você lidasse com essas coisas de forma diferente, né? A gente vai tentando buscar internamente que tipo de eixo é esse que nos moveria. E acho que tem um aspecto fundamental para compreender isso, e que acho que todo grupo faz isso, mas por essas nossas características, acho que talvez a gente faça isso com uma intensidade ainda maior, é que os espaços de formação, de intercâmbio, de troca com outros profissionais e grupos sempre foram fundamentais. O nosso espaço de formação sempre foi a busca por trazer profissionais e grupos, num primeiro momento de Natal, depois de outros estados, hoje de outros países. Mas é uma prática muito recorrente do grupo trabalhar com parcerias externas. A gente acredita que existe um risco muito grande na vida de um grupo, se você um risco muito grande de você acabar imerso nas suas próprias, circulando em volta das suas próprias questões depois de um tempo. Então a gente vê na busca por colaboradores como uma possibilidade de oxigenação. Então, desde trazer gente para dar oficina para o grupo, até
trazer colaboradores para os nossos processos. Mesmo, por exemplo, eu sou o diretor artístico do grupo. Em geral, dirijo os espetáculos do grupo. Isso não impede que a gente convide diretores, como foi o caso, né, do Gabriel Vilela, do Márcio Aurélio, para dirigir espetáculos nossos. Diretor musical, figurinista e etc. A gente entende que, a cada encontro com um desses profissionais ou com um desses grupos, uma série a gente consegue dar uma explodida no nosso campo de visão, assim, né? Evitar a gente começar a focar demais em uma só coisa e se perder nisso, e se repetir nisso, e acho que começa a perder sentido essa ideia de pesquisa quando a gente perde um pouco essa capacidade de ampliar a visão. O mesmo acontece com grupos. Estava até conversando com o Fernandinho hoje, por coincidência, estou aqui numa mesa com o Fernandinho, enquanto isso a Luciana Lira, que é dos Fofos, está em Natal com o espetáculo que ela dirige, apresentando hoje e amanhã no nosso espaço, né? Por coincidência, no mesmo dia, né? Apesar de a gente não ter uma relação mais próxima com os Fofos, teve alguma tentativa de aproximação com o Newton, que ainda está naquela fase daquela paquera, daquele namoro. A gente tem uma proximidade muito grande com o Fernandinho pelo Gabriel, que é um parceiro e amigo comum. Mas é a partir justamente desse tipo de encontro, desse tipo de espaço, que a gente vai estreitando, afinando, fortalecendo, para daqui a algum tempo a gente conseguir estabelecer uma troca mais efetiva. E aí eu acho que é importante fazer uma ressalva, que por mais que esse tipo de encontro gere, obviamente, crescimento em termos de formação estética, de procedimentos, técnico, ou seja, toda essa gama de aprendizado que você consegue ver no espetáculo, que é muito visível, né, quando quem conhece o grupo e assiste o Hamlet com direção do Márcio Aurélio, é muito visível que tem uma transformação dentro do grupo, porque está na cena um referencial muito diferente do que a gente trabalhava até então, né? E não significa que a gente vai trabalhar dessa forma para sempre, mas, passado cada um desses encontros, a gente vai filtrando, a gente vai peneirando o que nos interessa desses encontros. Porém, eu tenho a impressão que talvez o aprendizado o nível de troca mais potente com esses profissionais todos, se dá num campo de subjetividade que não está explícito na cena, não está explícito na estética, mas é aquele nível de troca que só é possível acontecer no processo diário, no processo da convivência diária, e que a gente tenta ampliar isso para todos os campos, né? Por exemplo, além de trabalhar com Gabriel Vilela, vou citar alguns exemplos mais práticos para tornar isso um pouco mais palpável. Trabalhar com Gabriel Vilela, a gente aprofunda numa pesquisa de teatro popular que já era a pesquisa que nos interessava, né? E o ganho desse encontro é visível na cena. Porém, o encontro com o Gabriel nos traz... O Gabriel, ele chega a Natal com um nível de exigência, de rigor na estrutura da produção, como um todo, não só a produção do produtor que vai comprar um figurino, vai comprar um tecido, qualquer coisa, mas o nível da produção, da organização do espaço para a gente ensaiar, da organização da agenda, ou seja o que for, que a gente tenta replicar isso para todos os outros, não só os outros processos, mas os outros níveis de trabalho nosso, né? Para as nossas oficinas, para a organização administrativa do grupo, etc. O Márcio Aurélio traz um elemento da forma como ele desenvolve a pesquisa que foi muito transformador para a gente, e que isso também não é uma coisa que você vê estampado na cena, mas que mexe, quase que quebra um paradigma dentro do grupo, ou muda, ou acrescenta. O Márcio trabalha muito com o silêncio, com o espaço da experimentação. Ao invés da gente tentar esgotar as questões na argumentação, o Márcio, muito recorrentemente,
elenco, Lígia, que é assistente dele, todos nós discutindo questões, o Márcio quietinho no canto dele. Chegava uma hora que a gente percebia que já estava falando há 20 minutos, o Márcio não tinha aberto a boca até então, a gente falava, o que você acha, Márcio? Ele fala, ué, vamos experimentar fazer essas coisas todas que vocês estão falando. Né? E muito mais do que o experimentar, o exercício da tentativa e erro, tal, isso está presente na nossa criação, sempre teve. Mas a forma como lidar com esse silêncio mexe na forma como a gente, a partir de então, encara a gestão do grupo, para dar um exemplo. Né? Como a gente encara todos os outros aspectos. A aproximação com, hoje, um grande parceiro nosso, que é o Maurice de Rosier, do Teatro de Soleil, além de todo o crescimento técnico e etc., nos traz a forma como o Maurice encara, que é a forma como a Riane encara, que é a forma como o Teatro de Soleil encara. O lugar onde ele coloca a criação, o espaço da criação, completamente isento, sem abrir nenhum tipo de concessão às limitações financeiras, às limitações de produção, a qualquer outro tipo de interferência, é uma coisa que mexeu muito com a nossa cabeça também, porque, como somos um grupo profissional, que temos 14 pessoas que vivem exclusivamente do grupo, ao mesmo tempo em que a gente sempre teve muito cuidado e muito carinho com o espaço da criação, para que esse espaço não fosse interferido pelos outros fatores, ao mesmo tempo a gente tem que dar conta de uma máquina que está andando e que tem que manter aquele monte de gente, e tem a limitação do edital, tem a limitação de dinheiro, porque se a gente precisa de 10 e só dá para conseguir 5, como é que a gente faz? E o Maurice chega com uma visão extremamente romântica também, porque o Soleil também, por exemplo, acabou o Folie Espoir agora, encerrou o espetáculo, e não conseguem começar outro processo porque estão pagando as contas ainda do processo anterior. Tanto é que vários deles estão, inclusive, aqui pelo Brasil, dando oficina para todo lado e tal, que enquanto não conseguem zerar as contas, eles não conseguem recomeçar. Não dá para a gente trabalhar desse jeito, porque, né, o nosso trabalho continua. Mas, no mínimo, a atitude que se tem diante disso, ela dá um choque, ela nos puxa um pouco mais para um lado do que para o outro. Então, a cada encontro desses, muita coisa vai sendo transformada. E eu acho que esse campo do invisível aí talvez seja o que há de mais precioso na nossa relação com cada um desses colaboradores. Então, assim, acho que hoje essas nossas questões de como lidar com isso já estão mais ou menos resolvidas. Não é uma etapa cumprida, porque é uma etapa contínua, que não tem fim, que a gente não vai chegar uma hora e falar assim, não, chega, então não precisa mais chamar ninguém para trabalhar com a gente, porque a gente já sabe bastante. Né? O tempo inteiro a gente tem essa sede por buscar esses desequilíbrios. Né? A gente acredita que isso é muito importante, por isso que eu falei, né? Para oxigenar, para a gente buscar se reinventar o tempo inteiro. Mas, no entanto, isso é uma coisa que já está muito estabelecida. Assim, tipo, o Capitão e a Sereia, que é um espetáculo nosso de 2009, ele tinha colaboradores de 9 estados do Brasil. Né? Então, era uma confusão de gente que vinha e ia, e diretores, e cenógrafo, figurinista. E acho que é nessa miscelânea que a gente acaba encontrando a cara do trabalho. Então, isso, sem dúvida, a gente não pensa projeto hoje para dentro. A gente hoje consegue ter uma coisa, né? Nos últimos, 5, 6 anos, a gente tem conseguido pensar sempre um planejamento macro de 2 ou 3 anos à frente. Então, a gente já sabe, a gente está envolvido em uma montagem agora, a gente já sabe qual que é a próxima, então aquele universo da próxima a gente já está antenado para aquilo, e a outra a gente já sabe o que é, então já está guardado no seu lugar, assim. E todos esses projetos a gente já pensa sempre para fora, assim. Que tipo de colaboração a gente pode trazer, que tipo de grupo a gente pode se aproximar, que profissionais a gente pode buscar. Hoje, a gente vive um momento no grupo, falando mais especificamente nessa questão da formação. Como é que eu estou de tempo, Ingrid?
Tá ótimo. Hoje a gente vive um momento no grupo que, assim, a velha guarda do grupo, do qual eu faço parte, está chegando perto dos 40. Né? Então, a gente ainda não é velho, mas a velhice já não é mais aquele assunto que a gente nem se preocupa porque está muito longe. A coisa já está muito batendo na porta. Assim, isso já começa a alertar a gente. A Isabela, que é minha filha com a Paula, que é uma das atrizes do grupo, fez 1 ano, semana passada. Então, por mais que o César é pai já, mas a filha dele tem 13 anos, e ele é separado da mãe há muito tempo, então a Bia não cresceu junto com o grupo. Né? A Isabela está convivendo todos os dias junto com a gente. Todas essas questões têm mexido muito com a cabeça de todo mundo, assim, porque, como eu falei, Natal não tem nada, Natal... E, por consequência, a gente passa 8, 9 meses por ano viajando. A gente não trabalha em Natal. A gente volta para Natal para lavar roupa e trocar mala. Né? A nossa vida é na estrada porque é onde a gente tem trabalho para fazer. E é isso. Assim, e, além disso, o grupo está prestes a começar a sua 3ª década de vida. Por mais que esses marcos sejam... se a gente for pensar na prática, é uma bobagem pensar nisso, porque, né, dia 16 de novembro o grupo tem 19 anos, no dia 17 tem 20 anos, é só um dia para o outro. Mas, de fato, esses marcos mexem com a gente, mudam, e a gente tem pensado muito nessas questões. Eu vou começar falando, vou parar muito, porque aqui no SP, eu até falei para algumas pessoas, vocês venham do Núcleo Vermelho, porque eu vou falar muito sobre a questão do... Já vou pegando direto no assunto. A questão do tipo psicológico, do temperamento do ator, que é o que está norteando o meu trabalho. Mas, enfim, eu tenho que falar essa questão do eu no meu trabalho, porque eu venho de família de circo, eu nasci num circo, e a partir dos 50 anos, 51 anos, ótima ideia, eu mergulhei num universo que fez parte da minha vida até os 10 anos, que é o universo da minha família, tanto parte de pai como parte de mãe, e que eu neguei a vida inteira. Olha que bonito, eu neguei. A gente está falando em parresia, eu nunca... O Gabriel Vilela, ele dizia para mim assim, Fernando, você está aí no Teatro Absurdo, uma pesquisa, não sei o quê, mas você é tão do circo, eu queria matar ele. Matar. Se tocasse em assunto de circo perto de mim, eu queria matar. Enfim. A partir dos 51 anos, eu comecei a pensar sobre isso, dizendo, gente, mas tem uma importância. O que aconteceu no teatro brasileiro, a partir do final do século XIX até meados do século XX, 43, com a vinda dos diretores, a mudança da cena brasileira. E o que aconteceu? Esse ator, então, quer dizer que o Oscarito, que o Grande Otelo, que a Dercy, que a Alda, que a Dulcina, que a... Estou dizendo do Procópio, desses grandes atores, quer dizer que eles não representam nada para a cena brasileira, mas isso eu tinha que ter uma maturidade para entender que eu vinha desse lugar, de onde saíram essas pessoas, e que essas pessoas representavam o teatro brasileiro. Era isso que se fazia no teatro brasileiro, no começo do século XX, até meados dos anos 50. Isso é de extrema importância. Esses eram os grandes artistas que trabalhavam no teatro de revista, trabalhavam no teatro de comédia, trabalhavam nos pavilhões e que lotavam. Sempre eu falo, o teatro de revista é onde eles começam as sessões, né? Teatro por sessões. Eles faziam 3 por dia num teatro de 1.500 lugares, lotados. Quer dizer, dá para a gente? O teatro saiu da moda. A gente faz, no grupo que a gente faz sábado, domingo e segunda, porque sexta é insuportável. E daí eu falei, gente, eles fizeram tanto sucesso, são tão importantes. É a cara do teatro brasileiro, você gostando ou não, achando Jeca, Tupiniquim tosco ou não, é o teatro que era feito no Brasil. Mas isso eu precisei da maturidade para entender que eu vinha desse lugar e que era importante começar alguém a falar. Eu pensei, acho que sou eu, porque eu nasci, vivi, convivi. Só que a gente precisava de um grupo. Eu sempre fui um diretor que gostou de grupo. Eu tinha a Companhia Dramática Piedade, Terror, Anarquia, que era um grupo que a gente formou na ECA, e que tinha a nossa pesquisa do Teatro do Absurdo. E
E é onde eu sempre tive certeza que é onde tinha experimentação, onde você podia experimentar, onde você podia investigar, era esse o lugar. Então, quando eu montei a Mulher do Trem com os Fofos, eu já estava nesse namoro, e foi uma coisa muito, em relação à minha vida, que foi muito acaso, que não tem acaso, mas vamos dizer assim. Me chamaram para fazer, tinha um ciclo de leituras de textos circenses, e me chamaram para dirigir. Eu falei que eu não ia, que eu não sabia nada, que era negócio de circo. Daí a pessoa que estava organizando essa mostra falou, não, mas seu tio, que nos cedeu os textos, e ele disse que você, para chamar você, que você ia dirigir. Eu falei, bom, se meu tio está falando, eu vou, né? Senão vai dar um problema familiar. E eu fui dirigir, muito assim, de mau gosto, eu estava achando aquilo, não estava gostando nada. Eu falei, eu não sei nada, gente, eu fui circo, mas o que eu sei? Eu sou de teatro. E eu me lembro que era um melodrama bem barra pesada, chamado A Vingança do Judeu. E eu dirigi aquilo, eu peguei o Verdi para fazer a trilha do melodrama. Já tinha o Eduardo Reis, a Carol Bada, que é gente dos Fofos. A gente já tinha feito Deus Saber de Tudo, mas ainda não eram os Fofos. O Deus Saber de Tudo nos apresentou. E a Mulher do Trem formatou o grupo, porque a gente falou, a gente gostou tanto de trabalhar, que eu me senti à vontade para apresentar um projeto para essas pessoas, né? Mas, enfim, voltando para a leitura. E no dia aconteceu uma coisa muito importante, foi catártico. Eu fiquei passado com aquilo, porque, na verdade, eu ficava, às vezes eu pegava os textos da minha mãe, dos meus parentes de parte de pai, e lia, e falava, gente, como é que isso vira teatro? Eu li mais de 200 textos, eu não sabia como é que aquilo ia virar teatro. Eu não sabia, eu não entendia aquela dramaturgia, porque eram só melodramas. Quando se fala de circo, não tem drama e não tem comédia. É vaudeville e melodrama. É burleta, porque a revista também eles não tinham condição física de apresentar no circo a revista, então eles apresentavam burleta, que é uma revista com fio condutor, é uma revista com história. E que dá mais condição, questão de espaço físico mesmo, e de produção, apesar das companhias circenses contarem com muitos integrantes, mas não era o caso. A companhia do Walter Pinto tinha 100 pessoas, quer dizer, era uma complicação. E também a pantomima, que é a primeira manifestação mais teatral dentro do circo. Eu digo mais, que para mim, entrada de palhaço já é dramaturgia e é teatro. Então, aquilo me deixou completamente desnorteado. Eu falei, meu Deus do céu, acho que virou teatro, porque as pessoas estão chorando, elas estão se emocionando. E isso daqui é teatro, eu tenho certeza. Eu vi, porque às vezes a gente não sabe. Quando eu fiz a pantomima, que era um gênero que eu não tinha lidado com aquilo, minha preocupação era para saber se ia virar teatro. Porque teatro é teatro, outra coisa é outra coisa. Às vezes eu vejo coisas que eu falo, não é teatro, isso que será, hein? Entendeu? Então, minha preocupação era para saber se virava teatro. Eu falei, virou, isso daí que eu estou vendo que eu fiz é teatro. É uma leitura dramática, mas é teatro. E daí eu fiquei muito intrigado com aquilo e comecei. Daí quando você começa, faz 10 anos, daí você não para nunca mais na vida, você sonha, acorda. Então, quando os Fofos, depois do Deus Saber de Tudo, eu falei, olha, é o seguinte, eu sou de família, vocês sabem, eu vou apresentar, fui para casa do meu tio, peguei 6 peças icônicas, 6 melodramas icônicos, 6 vaudevilles icônicos. Fazíamos na minha casa, minha mãe era viva, muita comida na sala de jantar, lendo texto. Tinha que já ter esse lugar familiar, porque circo tem esse lugar familiar. Então o clima já estava ali do circo. Minha mãe cozinhando, trazendo tortas, fazendo café, leite. Era uma coisa nababesca. A gente se fartava e lia os textos. E daí, quando a gente escolheu, quando for melodrama, todo mundo optou, escolheu logo Ferro em Brasa. Daí eu falei, que engraçado, esse é o único que não é melodrama. Ele é um drama trágico, porque esses autores que tinham uma formação clássica, eles ficavam titubeantes diante de escrever uma peça que fosse literalmente contra as 3 unidades clássicas. Então, era uma questão. Todo autor melodramático, o próprio Pixérécourt, que é o grande do melodrama, o autor da Coelina, que é o que dá início às séries de texto, né? Ele falava, não, gente, aqui eu tentei, só em Trás Peças é que eu fui
que eu pequei contra isso, contra aquilo, mas, em geral, eu estou mantendo essa coerência. Depois chega uma hora que eles falam, não dá para falar de melodrama, uma pessoa que perde a honra e está procurando há 20 anos, não dá para falar que aconteceu em 24 horas, não dá, não adianta, fazer melodrama é outra coisa. E era aí que tinha confusão na minha cabeça, como é que aquilo virava teatro. Daí, eu falei, isso é um drama trágico. Não tinha, porque o primeiro melodrama mesmo, com características, com conceitos, elementos melodramáticos, a gente montou agora no Baú da Aretusa, os dois, a Ré Misteriosa e a Bernadette Subiru. Até então, a gente não tinha mexido com isso. E na comédia era uma confusão, cada um queria um. E meu tio ligou exatamente contra essa confusão, do nada. Eu falei, está uma confusão aqui, e um escolhe um outro. Ele falou, por que não monta a Mulher do Trem? Eu falei, a Mulher do Trem eu procurei e não estava. A questão é que todo o artista circense, ele é muito ciumento. Meu tio, que me ama, fazia tudo que eu procurava, ele escondia. Agora que ele abriu o baú, realmente, porque ele escondeu. Então, chegou uma hora que os filhos falaram, o Fernando está fazendo uma coisa que o senhor não vai fazer, ninguém vai fazer, abre esse baú para ele. E daí, ele falou assim, monta a Mulher do Trem. Ele falou, não, eu já achei. Imagina, eu achei, aquele dia que você procurou, eu achei. Mentira, estava lá. Daí, ele falou, porque essa é a peça que levantava a nossa praça. Quando eu falei para eles não tinham lido Mulher do Trem, ele falou, uma peça que nasce com esse jargão, peça que levanta a praça, então é essa que nós vamos montar. Tudo isso que eu estou dizendo é tudo pensamento e uma ligação, porque eu estou falando de circo, então eu tenho que mergulhar nesse universo, trazer para agora, para o século XXI, mas é esse universo que me interessa. Então a gente montou a Mulher do Trem e alterou minha vida. Alterou minha vida porque é o seguinte, o que tem de mais importante em tudo isso? E nós, lá nos Fofos, nós estamos aprendendo e investigando juntos. Tudo o que eu penso, que eu proponho, a experimentação vem com eles. Então, o que mais me desnorteava? Eu dizia assim, meu Deus, mas esses personagens, cadê o psicologismo? Cadê a vontade contra a vontade? Não existe. Eles já entram absolutamente revelados. Onde é que está o foco disso tudo? Eu dizia, sim, porque é máscara. Se você pensa no galã e a ingênua, isso daí são duas máscaras. E a dama galã na comédia, e o cômico na comédia, e a dama central no drama, que é o mesmo estado, que geralmente são as mães, e o galã central no drama, que são os pais, as sobretes e os baixos cômicos, que são os que fazem a cama, que ajudam, que contam a história, não vivem a história, porque quem vive a história são os heróis lá, a heroína, que é a ingênua, e o galã. E o cômico, que o melodrama só que se caracteriza com a presença do bobo, que é a figura cômica. É quando eles tiram, quando a gente fez mesmo Ferro em Brasa, não sendo, mas lia-se como melodrama, todo mundo falava, nossa, mas tem tanta cena cômica. Eu falei, pois isso é próprio do melodrama. Então, eu fui descobrindo, eu falei, meu Deus, daí tudo, como quando eu acordei para o circo, a maioria já tinha morrido. Então, é o que eu faço até hoje. Eu acordo todo dia pensando numa frase, em alguma coisa que alguém havia me dito, e que eu tinha vivenciado com eles, em cena mesmo. E daí eu falei, não, o que tem de diferente nessa máscara é que existe um ator nessa máscara. E ele precisa, para ela não ficar estereotipada, ele precisa da alma, ele precisa humanizar essa máscara. Então, tem uma questão muito ligada ao temperamento do ator. Que isso não quer dizer que, se ele é o vilão, ele é mau caráter na vida. Não é nada disso. Tem uma questão muito forte, que é o tipo psicológico. É isso. Daí eu comecei a lembrar mais um pouquinho o que definia esse ator, esse artista circense. Que quando eu falo circo-teatro, que agora se fala circo de teatro, que é um movimento, e ele é muito forte no Sul e no Nordeste. No Nordeste tem o Biribinha, você conhece o Biribinha, que é fantástico, e tem o Biribinha também do Sul. O circo-teatro é assim, ele tem a primeira e a segunda parte. A primeira parte é a parte de variedades, e a segunda parte é a parte do teatro. É o melodrama, é o vaudeville. Então, o que definia esse artista, tanto na primeira parte quanto na segunda, era uma entrega de carta. A gente não sabia, a gente era criança, ia um dia lá para o circo, e juntava a família toda, todo mundo sabia, menos a gente. E eles pegavam e falavam assim, vem cá,
você vai entrar nessa cena e entregar a carta. Às vezes é uma cena extremamente dramática. Meu tio conta que quando ele entregou a carta, ele saiu chorando, chorou a noite inteira, só parou de chorar no dia seguinte quando bateram nele. Meu tio fala isso, é a coisa mais engraçada. E daí, tipo, colocava numa situação cômica ou dramática e falava, vai entregar a carta. Essa ida de lá, em situação com o público, definiu o que você era. Eu falei, bom, o que é isso? O que é definir o que você era? Eu falei, a forma que a pessoa entra em cena, organiza e pensa a cena. É isso. Antes, se eles trabalhavam com a melodrama e com vaudeville, as máscaras já estavam ali, meio que já estavam definidas. Eu sou galã, eu sei como é que é o galã do melodrama. Ele pode ser um vilão, mas ele vai trabalhar com o quê, o galã? O galã geralmente é um homem bonito, mas ele não necessariamente precisa ser bonito. Ele tem que trabalhar com a sedução. Se eu sou a ingênua, ela tem que pensar a cena de uma forma muito delicada, mesmo que seja uma praga fora de cena. Mas ela tem que trazer uma delicadeza. Gente, a televisão facilitou isso que eu estou falando. Se vocês pensam a Regina Duarte, ela tem 500 anos. Claro que ela não é mais a ingênua, mas ela faz papéis que existe uma delicadeza. E na hora do drama, na hora que o negócio está pegando, a primeira coisa que ela faz é fazer... ela faz exatamente isso, prestem atenção. Ela traz isso, ou ela escorrega na parede, chorando, ou ela faz... e é lindo e você chora, porque ela tem um lugar ali, ela vai num lugar que a gente não vai, e não é todo mundo que vai. Você bota qualquer pessoa fazendo isso, fica ridículo. Ela não fica, porque ela tem uma profundidade para isso. Ou seja, daí eu comecei a observar as características desses meus parentes, tudo isso lembrando, e o que eles eram em cena, o que eles eram na vida. Minha tia Alzira, por exemplo, que era uma ingênua, deslumbrante, ela era uma bisca. Eu adoro ela, mas ela era uma pimenta. Não tinha nada de bonitinha aquilo que a gente via em cena. E daí, o que eu fui percebendo isso e começando a trabalhar. Mas trazendo para hoje. O que isso significa hoje? Essa questão do temperamento. A gente não trabalha mais com uma dramaturgia. A gente não monta só melodramas e vaudeville. Se bem que eu acho que a gente é melodramático e não é dramático. Mas, enfim. Então, essas características, eu trago para esses tipos características. Se a ingênua trabalha na delicadeza, é aí outra. Ingênua, galã, cômico, dama galã, dama central. Vou explicar de novo. A dama galã é a dama para a comédia, a dama central é a drama para o drama, o cômico todo mundo sabe o que é, a ingênua todo mundo e o galã também. A gente sabe porque a novela está aí para mostrar isso, é o folhetim que vem disso. Eu tenho que saber as características, e esses 5 tipos são personalidades. O que é personalidade? Essa gente, você solta eles no palco, eles vão para o meio da cena, naturalmente. É um ator que tem uma luz própria que ele se resolve. Eu chamei um psicólogo para falar sobre a questão do temperamento e do tipo psicológico. Ele falou em relação ao temperamento que tinha um instinto de morte e instinto de vida. Instinto de morte, você se coloca e se expõe sem a mínima preocupação. Você anda na corda bamba sem rede e vai para o trapézio sem rede. E o instinto de vida é tudo que você faz para se proteger. Então tem o baixo cômico sobrete, que são quais as características? É a gente que carrega a pedra na peça. É que vai fazer o melhor amigo ou cínico, que é um ator que tem capacidade melhor de composição. Pensa o espetáculo, ele entra em cena, ele está olhando se está o ritmo do espetáculo, está bom, se não está. Ele tem uma preocupação com a cena, com a organização da cena, que é insuportável. Uma coisa, eu me lembro que eu não sabia nada disso, eu fui fazer Inimigos de Classe, direção do Márcio Aurélio, e roubaram meus óculos. Eu fazia um boliviano, tinha uma touca, meio Che Guevara, e usava uns óculos escuros. Roubaram. Daí falaram, Fernando, não se preocupa, toma. Me deram uns outros óculos lá. Eu fiquei tonto, eu não sabia o que fazer com aquilo, porque a cor da lente era outra, me atrapalhou inteiro. Que precisava ser daquele jeito, entendeu? Então, são atores que têm essas características. E as personalidades, esse tipo de ator, é um ator que, por exemplo, se você é um diretor que tem um rigor, com marca, com essas coisas,
você vai ficar louco com uma higiena, com um galã, com um cômico, com uma dama galã, com uma dama central, porque eles não vão parar na marca nunca na vida deles. Eles estão centrados neles, mas isso não é para falar, nossa, que gente, que é isso? Não é isso. É característica do ator. Ele está no instinto de morte, que por ele se basta. Essa característica, e eu falando sobre isso, eu lembro muito bem deles em cena, como é que era essa história. E eles tinham que lidar com ponto, eles tinham que lidar, porque era uma peça por noite, as marcas, ou seja, como é que eles lidavam com tudo isso? Quem era baixo cômico sobrete, quem eram essas personalidades? Então, o que a gente está trabalhando nos Fofos, agora no Projeto Baú, além das questões ligadas a essa questão do temperamento e do tipo, que encaminha, e isso não é que resolve a vida do ator. Para hoje, o meu pensamento sobre isso, que isso não vai ter tempo, eu quero falar ainda da dramaturgia, do que está acontecendo, mas isso não quer dizer que está tudo resolvido para o ator. Eu criei uns exercícios que apontam essas características, e não é que está resolvido para o ator, mas é a essência dele, é de onde ele parte desse entendimento para lidar com a cena. Porque esse exercício, quando eu passo, ele não sabe o que está acontecendo. E eu estou vendo o que ele está fazendo aqui. Eu não sei se provavelmente algum que eu tenho que fazer exercício, isso vai interferir. Mas, muitos que eu tenho aqui, que eu já sei, que a gente já trabalhou isso, é uma essência que o ator sabe que ele parte dali para começar a ampliar. Um exemplo, quando a gente fez Terra de Santo, tem o Marcelo Andrade, que é um ator, ótimo ator, e o Zé Roberto Jardim, lá dos Fofos, que é ótimo. Então, Terra de Santo, a primeira parte, eu falei para o Zé, essa primeira parte vai ser complicado. O Zé está muito composto. Isso tem muito mais a ver com o Marcelinho. Só que lá dentro, esse personagem, na segunda parte, o Marcelinho não vai nesse lugar que o Zé vai, que é uma característica de galã central, que é uma capacidade, uma densidade dramática que alguns têm e outros não têm. Para mim, como diretor, é importante saber disso. Então, eu dizia para o Newton falou, será que não? Não, o Marcelinho nunca foi. Para aquele lugar, ele não ia, mas não é porque ele é ruim. Agora, o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso na escola? Então, eu sei minhas características, como é que eu vou trabalhar para chegar nesse lugar? Porque a gente amplia a nossa tessitura, amplia sim. Conhecimento e técnica, a gente amplia. Então, para mim, a importância que o circo me deu em relação a essas questões do ator, e isso que eu persigo mesmo, inclusive a Kátia está aqui, porque eu estava falando com a Ingrid, eu falei, ai, gente, eu vou para a academia, daí eu fico doido, porque eu já estou quase morrendo, daí eu fico pensando, nossa, mas eu quero fazer, eu quero dirigir, eu quero continuar pesquisando, porque o que eu estou fazendo, eu penso e a gente executa. E, ouvindo ele falar, se bem que os clãs já tem 20 anos, a gente está com 10 anos, a gente fez, como companhia, agora 2013 faz 10 anos, né, Kátia? A gente se trancou, a pesquisa do Newton em relação ao sagrado e à memória, a minha também, memória, a gente se trancou para ter uma característica, o grupo, para depois sim, a gente quer chamar a gente de fora para dirigir a gente. Mas nós estamos nesse mergulho agora, porque para mim o importante, o que eu estou falando, por exemplo, se o Marcelinho, no caso, fosse onde o Zé ia naquela segunda parte, eu ia falar, não, eu preciso repensar um pouco, mas até agora, eu dei esse exemplo, mas são muitos exemplos, muitos. Na Ré Misteriosa, a Cris falou, não sou eu que vou fazer a Ré. Eu falei, não, porque você é extremamente densa. O texto, esse melodrama é extremamente denso, ele já traz reflexões, é tudo muito esquisito, é a mãe que abandona filho, já é muito dramático, excessivamente dramático. O que a gente precisa? Eu quero uma Ré que tenha a característica de ser mais glamurosa, de ser mais leve mesmo, que traga para a minha encenação um glamour, era isso que eu queria, porque a história dela já está contada, que aí entra outra questão, em relação à dramaturgia do circo. O personagem realista ele está em si mesmado, ele está desenvolvendo, ele vai se revelando. A gente lá que tu vai fazer o Pato Selvagem, que a gente está lendo o Pato Selvagem, vai fazer não, mas que a gente vai trabalhar com o Pato Selvagem. É uma loucura. O Ibsen tortura a gente até o fim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. É uma loucura o que um daqueles personagens pode fazer. Você não sabe. O personagem da dramaturgia circense, ele já entra revelado. Você bate o olho, e se não for
Porque a coisa que eu estava comentando na mostra que teve do módulo amarelo semana passada, quando você trabalha com um ator em composição, ele já entra com o universo e com uma dramaturgia. Porque ele tem que entrar e eu tenho que saber quem que é aquele que está entrando em cena. Eu não posso ficar em dúvida, porque o foco é a história, não é o drama do meu personagem. O meu personagem não tem vontade ou contra-vontade, máscara não muda. Ele já está revelado, ele já tem essa dramaturgia atrás. O foco do ator é a história e altera tudo. Então, o que a gente está buscando... eu estava falando dele, fui para a personagem, deixa eu ver. O que a gente está buscando agora trabalhar? É o texto.